Sejam todos bem-vindos ao quinto episódio aqui do Conhecimento Descomplicado. Estou aqui hoje com o Stanislau Júnior, o escritor do livro Conhecimento Descomplicado, né? Sim. E hoje nós vamos falar sobre a evolução da concepção do céu e do inferno, as dinâmicas das tradições milenares à atualidade. É isso mesmo? É isso mesmo. E começa dando um spoiler para nós aí de o que é essa evolução da concepção do céu e do inferno. Então, falar sobre a concepção do céu e inferno é falar sobre a concepção do pensamento humano. Porque se a gente for pensar no contemporâneo, houve uma extinção praticamente da religiosidade no meio científico, né? Hoje houve uma separação, né? Certo. Entre esposa e marido, né? No caso, ou seja, religião e ciência. E, a ciência admitiu como revelação a física quântica, a biologia e tudo mais. Mas isso aí é uma tradição materialista. Ou seja, não há nada mais do que a matéria. E o universo, o pensamento materialista, ele compõe um universo como um ser quase algoritmo. Entendeu? Entendi. Como se fora do universo houvesse um nada. E esse nada dirigisse o universo de forma aleatória e probabilística, entendeu? Certo. Como se fosse um jogo de dados, né? E a partir de que chegou nessa teoria? Olha, isso foi uma grande evolução do pensamento humano. Foi uma grande evolução do pensamento humano. No lado espiritual, no caso, né? Não, no lado do bom senso. Humano mesmo, né? Humano. É uma conquista da humanidade, o pensamento materialista. Entendeu? Entendi. É uma conquista. Se a gente for olhar, é uma conquista. Porque a gente tem a medicina, a gente tem as ciências, tem a sociologia, entendeu? Então, tiveram vários pensadores, né? E o Cristo, ele falou assim, não vos deixarei órfãos, entendeu? Ou seja, se a gente for pensar numa época antiga, por exemplo, há 1000 anos atrás, extinguia-se os seres vivos por causa de doenças. Até doenças mentais, entendeu? Eram extintos porque não tinha medicina para tratar a pessoa, entendeu? Então hoje a gente vive num mundo melhor. Só que se você viver somente pelo materialismo contemporâneo, pelos algoritmos, pela inteligência artificial, a gente perde o senso espiritual, Certo. que é o que nós somos, nossa essência. Certo. Você tocou no assunto até 1000 anos atrás, a medicina não tinha essa evolução que tem hoje, né? Sim. E as pessoas eram, assim, vamos dizer, não tinha cura, largava de lado, né? Não haviam pesquisas a mais, né? Porque não tinha recurso também, né? Não tinha recurso intelectual. Uhum. Não tinha recurso intelectual, até que tinha. Sempre teve as mentes fortes, entendeu? Mas não tinha recurso tecnológico, entendeu? O que isso começou a aparecer com Galileu, mas Galileu teve que enfrentar um sistema, entendeu? Uhum. Ele teve que enfrentar quase a queimação, né, no Santo Ofício, né? Então ele foi preso, ficou 20 anos no calabouço, entendeu? Teve uma história, né? Então, tipo assim, Joana d'Arc, São Francisco de Assis. Entendi. E vamos voltar ao nosso foco de hoje, né? O eixo principal da conversa. Céu e inferno.
Aí existem céus e infernos? Dentro da concepção do que eu trago, existem céus e infernos. Mas não é como a gente pensa, não é como está na religião. Certo. Então, qual seria a grande diferença? A grande sacada é o seguinte: o universo é apenas material? Não. Não tem como ser. Não é. Não é. Acho que deve ser a menor parte material, né? A menor parte, é como se fosse o mundo, entendeu? É. Tanto é que hoje eles falam em universo limitado, né? Mas ele não é limitado, ele é infinito mesmo, entendeu? Teoria de universo múltiplos, então. Ele é, tipo assim, se fosse múltiplo, seria limitado, entendeu? Ah, tá. Então haveria vários universos. Uhum. Como há vários planetas, vários... Entendeu? Mas ele pode não ser múltiplo, entendeu? Mas ele pode ser único, mas também... Infinito, né? Infinito, entendeu? Uma morada infinita. Mas também ele pode ser múltiplo, entendeu? Então, é um paradoxo, entendeu? Entendi. E o que viria a ser esses vários céus que você vem São as falando? várias camadas, tipo assim, uma transição entre a matéria e outras dimensões. Essas outras dimensões, elas são semimateriais, elas vão até o imaterial. E Entendeu? existe uma quantidade descrita assim de céus? Por exemplo, Maomé, ele escreveu a doutrina maometana lá, né? E segundo ele tem 9 céus, entendeu? 9 céus. 9 céus. Então assim, Maomé... Isso não é novo. O que eu tô trazendo não é novo, entendeu? Entendi. Vamos supor assim, Maomé, 9 céus. Aí numa teoria católica, uma teoria do protestantismo, né? 3 ou 7 céus, entendeu? Buda seria uma quantidade a mais também ou não? Buda seria os 6 mundos, né? Mas esses 6 mundos seriam 6 mundos internos. Não céu, né? Não céu. Mas para outras tradições seriam 5 céus, entendeu? Então é de acordo com cada religião. É de acordo com cada tradição, né? Com cada tradição, né? Entendi. Por exemplo, no budismo Kadampa, no budismo em geral, você tem 7 reinos, né? Uhum. 7 céus mesmo, entendeu? E o Buda Shakyamuni, ele tá no trono, num trono basicamente inacessível, governando esses 6 mundos, entendeu? Entendi. No caso, então, vamos colocar assim um exemplo. Na teoria grega, né? Teria diferença também, Sócrates e outros pensadores? Então, isso tudo é muito pagão. Entendeu? Se a gente for pensar, é muito pagão, né? O evangelho, a teoria só de Sócrates, ela vem trazer uma teoria assim que é mais parecida com o que há no monoteísmo, certo, e com o que há no evangelho do Cristo, entendeu? Então, ele combatia o paganismo, ele não combatia, ele apenas mostrava-se um pensamento não pagão, entendeu? De não idolatria, de não reverência a ídolos, a obras. Por exemplo, se eu escrevo um livro, o livro não sou eu, entendeu? Nem um pedaço de mim ele é, entendeu? Entendi. Ele é uma escrita. Depois da escrita eu posso ter esquecido isso e deixado para lá, entendeu? Entendi. Assim Deus fez com o universo. Ele cria em todas as eras. Em todos os tempos ele está criando, entendeu? Então por isso que pode ter vários universos, realmente, entendeu? Entendi. E são vários infernos também, né?
Por exemplo, o inferno não é um inferno de um universo. A gente vai falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente pode falar, não com propriedade, mas com argumentação, assim, não de propriedade, entendeu? Mas... Dentro do estudo, né? de estudo, né? No caso. Porque a gente não sabe, entendeu? A gente sabe por intuição, por estudo... Revelação, né? As revelações, entendeu? Às vezes leva-se 2000 anos para ter uma revelação, entendeu? Às vezes de Moisés a Jesus foram 2000 anos, né? Quanta coisa acontece, né? Quanta coisa acontece, entendeu? E a população, ela precisa dar um start moral, intelectual, entendeu? E de Jesus para cá foram mais 2000 anos, entendeu? Isso aí, o mundo ele não para, né? A gente vê que o ser humano ele é movido a, vamos supor assim, tendências, né? Pensamentos. Tem sempre alguma coisa que é o pensamento do momento, né? Exatamente. É como se fosse a vibe do momento, né? Exatamente. E as glórias nem sempre são glórias para a vida eterna, né? Então, por exemplo... A maioria não. A maioria não. A maioria é como se fosse um sopro, um redemoinho num oceano vasto do infinito, entendeu? A gente pode pensar que a gente aqui é 2 caranguejos no fundo do mar, e tem outros seres angélicos fora do mar já, entendeu? E a gente 2 peixinhos aqui conversando. Às vezes o homem acha que ele é um poderoso. Que ele é um poderoso, ele é um raquítico... Nada. Um micróbio, entendeu? Entendeu? E é isso mesmo. É igual às vezes a pessoa... Vamos botar assim um exemplo, né? Eu me acho importante, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas não passa de... A Bíblia fala, né? Não passa de um sopro de vapor. Um sopro de vapor. Uma vida humana. Você sabe o que vem esse sopro de vapor? As percepções. As percepções que a gente tem, você pega assim, por isso que eles falam do vício, né? Uhum. O vício é um sopro. Você pega o cigarro, por exemplo, aquilo ali é 10 minutos. E depois acaba, você tem que ter outro, E a vida, ela é assim, entendeu? É um sopro. A gente começa na juventude, a gente se acha dono do mundo na adolescência, acha que a gente pode tudo no mundo, depois chega na fase adulta, já caminhando já para os 30, 40 anos, o corpo já começa a comprimir, entendeu? E o nosso espírito já começa a amadurecer, o processo de amadurecimento. A nossa alma, né? O nosso espírito. E a gente começa a perceber que já começa a ficar até meio conservador, entendeu? Por isso que tem os partidos conservadores falando assim, não, a gente precisa... Você vê que é sempre a mesma história, né? A gente precisa preservar as tradições da família. É isso mesmo. Você entende? Porque é uma questão quase que instintiva do ser humano, entendeu? E até você falando sobre essas questões das faixas etárias de idade, né? Os ciclos, né? Os ciclos da vida. E Provérbios na Bíblia fala, né? Que a glória de um idoso, né? A glória dos velhos são os cabelos brancos, né? Sim. Ali ele mostra que os cabelos falam de pensamentos, né? Na tipologia bíblica. E ali ele mostra que aquilo ali é a experiência dele, né? Muitos pintam, muitos jogam luz no cabelo, alguma coisa assim, né? Mas a gente vê... Quando você vê um idoso falando, você presta mais atenção, porque às vezes ali você sabe que ali vai vir uma experiência, né? A ser passada, né? Quando o idoso, ele não vira aquela criança, né? Antes disso aí, né? Porque tipo aquela criança... Não, ele tem de repente uma mudança de paradigma aí. Parece que chega numa fase, é o pico e depois desce de novo, né? Como se a pessoa fosse
nasceu, né? Chegasse no pico e depois fosse voltando, Depois né? quer voltar a ser criança, porque Quer não voltar a ser um viveu. bebezinho de Porque novo. na realidade está querendo resgatar a criança que ele foi e que ele de repente viu uma criança dentro dele, que a gente vai retratar como cérebro límbico, que foi maltratada. Aí a gente vai ver as estruturas do cérebro, o córtex imprimindo os dogmatismos da sociedade, os protocolos, comprimindo esse cérebro límbico que é a criança, é como você se expressa, né? E de repente esse idoso vendo que ele não teve essa expressão toda, entendeu? Ele não teve as facilidades, mas muitos se tornam anciãos, alguns se tornam anciãos, outros se tornam verdadeiras crianças, né? Certo. Né? E a gente falando dessa parte aí de vida, né? Das Sim. faixas etárias e tudo. Por que no passado viviam-se muito mais anos e hoje não tem essa quantidade de anos? Você sabe dizer pra gente por quê? Um idoso, vamos botar assim, de hoje 90 anos de idade, 90 anos de idade tinham homens que tinham começando a ter filhos, né? No passado, a Bíblia descreve isso pra gente. Sim. Não sei se você já pegou algum estudo sobre isso. Se eu, tipo assim, eu tenho uma hipótese que a Bíblia ela é um edifício simbólico, entendeu? Simbólico de uma tradição que só vivia de pastorio, entendeu? Então aquilo que eles tinham para tá escrevendo era como se fossem os sábios de hoje, por exemplo. A gente não tem os cientistas? Uhum. É como se fossem os cientistas daquele povo, entendeu? E tipo assim, para eles, como eles haviam recebido uma revelação que era mais sublimada, que era a revelação de Moisés, a de Abraão, de Isaac, era a única monoteísta na Terra, entendeu? E eu defendo a hipótese de que não era a única monoteísta, de que outras culturas eram monoteístas também, mas era um monoteísmo implícito, entendeu? Certo. Você entende? Entendo. Então, tipo assim, aquilo envaideceu aquele povo a tal forma de que eles falaram que eles eram um povo escolhido de Deus, entendeu? Isso é uma vaidade pura, entendeu? Se a gente for pensar. Tipo assim, é como se eles falassem... É tipo um racismo até, entendeu? É uma forma de racismo, entendeu? Falar assim, eu sou engenheiro, sou o cara mais foda do mundo e não tem ninguém melhor que eu, entendeu? Porque eu sou um gênio e de repente eu tive um acesso com a luz e beleza, eu tô acima. Não, não. Vamos parar com isso, entendeu? Entendi. Você entende? Então essa foi a sacada de Paulo de Tarso, quando ele se converteu. Porque ele foi conversar com Tiago e Tiago ele queria que eles atravessassem o monoteísmo segundo os doutores da lei, entendeu? Segundo a primeira revelação. E Paulo ele falou assim, não, vou pregar aos gentios, porque ele se cansou dessa vibe de você tem que fazer uma operação numa pessoa, circuncidar, entendeu? Porque já era algo que era mais civil do que moral, do que espiritual, entendeu? Era um protocolo mais de sanitário do que moral. E aí entra as revelações, porque normalmente elas têm 3 degraus, né? Elas têm um degrau espiritual, que é realmente espiritual, que foi de Moisés, as 10 leis de Moisés lá, né? Aquilo é espiritual mesmo, entendeu? Aquilo foi escrito mesmo
por mãos divinas, mãos angelicais, entendeu? Depois tem os códigos civis e morais, entendeu? Como a gente tem, por exemplo, o direito hoje, entendeu? Entendi. Então é tipo assim, são as regras, né? Então em todas as sociedades teve isso. Tanto que há um autor, um pensador, dentro do movimento espírita, mas que ele é conhecido no mundo todo, que é Emmanuel, né? Emmanuel foi o mentor do Chico. Ele vai falar assim, não, todas as tradições foram agrupamentos que vieram de outros orbes para trazer os princípios evangélicos de Jesus, como um intercâmbio mesmo, entendeu? Entendi. Aquela população primitiva que vivia, tipo assim, estava evoluindo ainda, saindo do berço dos mamíferos, entendeu? E estava evoluindo e precisava, e estava órfão de pessoas mais de outras mentes, entendeu? Entendi. Entende? Voltando ao nosso tema principal da nossa conversa de hoje, Sim. O que vem a ser o paganismo? Então, o paganismo, ele evolui, ele até hoje ele existe. Certo. Certo? A partir do momento, ele começa com o culto, a idolatria aos homens, entendeu? A idolatria a fenômenos, aos homens, a fenômenos, a raios, dizendo que é divindade, entendeu? O culto, você vê no Império Romano era mais forte, foi o mais forte paganismo, né? Lá nas Índias também tem muito forte também o paganismo, entendeu? Nas outras culturas também, entendeu? Então era tipo assim, era algo que não, é como se você pegasse tudo no universo e não universalizasse numa única força, entendeu? Entendi. Então cada coisa é um Deus, você entende? Entendo. De certa forma está explícito na nossa cultura. Então o Por exemplo, paganismo é viver no pecado. não, Não? não. Não chega a ser dessa forma. Para mim, não. Para mim, não. Eu não considero. Eu sou cristão, sou um pensador acima de tudo, né? Mas cristão, mas eu estudei o budismo, eu estudei outras doutrinas, entendeu? Então, tipo assim, eu não considero viver no pecado, entendeu? Não tem nada a ver, então, uma coisa. Não tem nada a ver, entendeu? Certo. Existem formas equivocadas moralmente, entendeu? Entendi. Por exemplo, o paganismo, eu posso ser tido como pagão para algumas pessoas, entendeu? Muitas pessoas. Depende do ponto de vista, no caso. Depende do ponto de vista. Eu acho que o objetivo atualmente é a pessoa não evitar o crítico interno, entendeu? Evitar que esse crítico interno se manifeste extremamente no externo, entendeu? Entendi. Ele tem que conter aquilo em si para que aquilo traga uma luz e acenda a candeia interna. Entendeu? Entendi. A partir do momento que você acendeu a candeia interna, você vive na luz. E não tem outra pessoa, pode vir 1000 pessoas falar assim, 1000 religiosos falar assim, é pagão, tá vivendo no pecado, mas comigo eu tô com Cristo, entendeu? É igual o Cristo com um romano que falou assim, um só pensamento seu basta para que eu não sou digno de que entre em minha morada. Mas basta apenas um pensamento, uma palavra, entendeu? Porque eu ordeno pessoas e pessoas vão, ordeno aos outros e outros vão.
Ou seja, era a misericórdia do Cristo e a fé do romano, né? Ali era um caso que ele era uma autoridade, né? Sim. E ele costumava dar ordens, mas ali ele reconheceu a autoridade espiritual do Cristo. Espiritual de Cristo. E ele falou assim, eu não sou digno. E realmente, se a gente for analisar, a gente não é digno. E por que não é digno? Porque os religiosos daquela época incutiam na população de que eles viviam no pecado, como existe hoje. Porque eram romanos. Você vê que há até filmes que falam porcos romanos, né? Uhum. Entendeu? Então, não é bem assim que funciona, entendeu? Tipo assim, a verdade, a realidade, ela é múltipla, entendeu? Cada um vive no universo, cada um é senhor de um pequeno, de um templo, né? É o templo sagrado, né? Que é o corpo, né? Que é o corpo espiritual, né? Que é o sagrado, e o corpo físico, que é temporário, né? Muitos tomam o corpo físico como sagrado, mas o corpo físico ele é sagrado a partir do momento que você toma-lo como instrumento de evolução moral, certo. Entendeu? Uhum. Não com castração, com castidade, esse tipo de coisa, entendeu? Você vai ter a lei da reprodução, você vai ter seus filhos, você vai ter sua vida conjugal, entendeu? Cada um escolhe, cada um é livre para escolher. Hoje a gente está numa doutrina que ela é meridional e tropical, entendeu? Ou seja, ela aborda todos os trópicos, né? De luz, né? Então, tipo assim, mais ou menos, a humanidade ela caminha para um mundo de regeneração, entendeu? Certo. Então, falar de inferno, falar do inferno pagão, falar do paganismo, falar de como era o inferno dos pagãos, como era o inferno para Sócrates, como era o inferno católico, como foi o inferno para o grande pensador Allan Kardec, para os protestantes que também lutaram pela independência em relação à igreja, né? Que era política e dominadora, entendeu? E era muito paganista também, entendeu? Então era um tacão, venceram um tacão, né? Mas acaba todo equívoco, mas também se equivocaram em algum ponto, entendeu? Também se equivocaram. Como também hoje tem espíritos que se equivocam, entendeu? Entendi. Você tocou no nome de Sócrates, né? Sim. E essa doutrina de Sócrates antipaganista, o que seria? Na realidade, ela não é antipaganista, ela é apagã. Apagã? Explica um pouquinho pra gente. Ela não é pagã, entendeu? Ela simplesmente ela não tem paganismo, porque ela acredita num Deus único, num demiurgo. Demiurgo é aquele ser que, junto com uma entidade superior, é criador, é incriado, né? Arquiteta o mundo, né? Então eles já constataram que espiritualmente, Platão, né? No caso, porque Sócrates não escreveu nada, ele constatou que havia um ser, sim, igual está na Torá, né? Havia um ser, sim, por trás de tudo que construiu o mundo, entendeu? Arquitetou o mundo com seus seres, com a sua legião de seres angelicais, né? Entendi. Então essa é a doutrina de Sócrates. E ele vai falar assim, os erros das infâncias, nós vivemos num mundo de provas e expiações, primitivo, né? Por isso nós erramos tanto na infância, na adolescência, fazemos coisas absurdas que depois nós vamos
Muitos sofrem pelo resto da vida, entendeu? Por causa disso. Então, né, por isso é uma característica de um mundo primitivo, de provas e expiações. E depois ele vai falar que existe uma alma, um ser espiritual, existe um perispírito e existe um corpo físico, entendeu? Entendi. E no meio disso tudo, hoje, assim, o evangelho, o protestantismo, né? Sim. Ele é como se fosse mais novo de tudo isso, né? E ele... Por que ele deu tão certo, assim, o evangelho? O meio evangélico, assim? Porque, tipo assim, eu acho que porque ele se adapta, entendeu? Ele se adapta. Mas quando começa-se a falar assim, tipo assim, a gente tem que ver o que é glória do mundo, o que é glória de Deus, entendeu? Entendi. Você entende? Porque há um compromisso. Você vê que muitas pessoas, por exemplo, é como se a gente pegar o espiritismo. Por que o espiritismo deu tão certo também, entendeu? Né? Por que ele... Porque teve pessoas que lutaram, entendeu? Por exemplo, tiveram pensadores protestantes, pastores protestantes, que, poxa, eles passam a vida toda deles estudando, entendeu? E eles são referências, às vezes, nas favelas. Eles aprendem a arte da educação, da pedagogia, para estar ensinando seus irmãos. Eles pregam a fraternidade, o amor, entendeu? Embora haja alguns equívocos, como há em todos os meios, movimentos, né? Haja alguns equívocos, mas eles, no fundo, eles estão cumprindo a palavra do Cristo, entendeu? Agora, eles, tipo assim, eu vejo, tipo, depoimentos de protestante. Eu vivi um pouco no protestantismo, entendeu? E, poxa, eu era muito querido, entendeu? Então, tipo assim, eles querem cativar você, entendeu? Querem cativar, querem te levar para um grupo, normalmente para assistir uma oratória de um pastor, entendeu? Tratam bem, entendeu? Então eles têm aquela fraternidade assim. Eu diria que não uma fraternidade, eles têm a fraternidade espírita, só que eles não dizem que é espírita porque, você entende? Entendo. E eu não tô querendo dizer que também eles são espírita porque o espiritismo é superior, não, entendeu? Entendo. Tô querendo dizer assim... A característica, né? A característica é de uma fraternidade, entendeu? Como os povos africanos, entendeu? Quantos povos africanos é praticamente o calor do mundo, entendeu? Eles são o calor do mundo, eles proveram o mundo de tudo, entendeu? Entendi. E existe muita diferença, igual você tocou no espiritismo e o meio Existe... evangélico, existe muita diferença entre Não, eles? basicamente não tem tanta diferença. A única diferença é que... São as doutrinas mesmo, né? São as doutrinas, entendeu? Igual, por exemplo, a doutrina espírita, ela vai estudar a existência dos espíritos, certo? A doutrina católica, ela vai estudar a existência dos santos, dos anjos, dos arcanjos. Eles chamam até de arcanjo. Eu não sei nem o que é arcanjo, cara, entendeu? A gente tá aqui no ser humano, a gente é verme ainda, entendeu? Como é que a gente pode conceber o que é um ser angelical? A gente pode conceber o que é um ser angelical por Jesus, entendeu? Por Jesus, por Buda. A partir do momento que uma doutrina ela fala assim, não siga Buda, então ela está falando assim, não siga um anjo. Depois ela vai dizer que é o arcanjo. Você percebe a contradição? Tô percebendo. Tá percebendo? Tô percebendo. Tipo assim, nega Buda, mas... Cria um outro ser, né? Cria um outro ser que está acima do anjo. E Buda era um anjo. Segundo
as literaturas de Chico, entendeu? Também. João Nunes Maia, entendeu? Uhum. São Francisco de Assis foi um anjo. Então, tipo assim, há alguns, por exemplo, quando separou-se, eu não estudei a história do protestantismo, mas houve uma separação, entendeu? Uma separação que veio de Calvin, veio de outras mentes fortes, né? Uhum. No caso, para a emancipação do pensamento humano, entendeu? Porque a gente vai falar de pensamento humano, a gente vai falar de materialismo só? Não. Não, a gente tem que falar de moralismo, entendeu? Muita gente tenta tirar do materialismo princípios que vão reger o moralismo. Mas aí eu coloco um limite aí, entendeu? Eu falo assim, peraí, o ser moral, ele é semimaterial, entendeu? Entendi. A natureza da moral é uma natureza mental, que é semimaterial. Entendi. Entende? Igual hoje em dia, assim, se fala muito em união das religiões, né? Não tem como, cara. Não tem como não. Você acredita que não vai existir isso nunca? Não, é a mesma coisa que pegar um César e falar assim, um papa, um líder mundial e falar assim, eu vou unir tudo, entendeu? Eu vou unificar tudo. Ele pode unificar em nome de Jesus, tipo assim, vamos citar o caso do papa, né? É. Ele pode unificar, porque eu já ouvi esse clamor, Você já ouviu falar sobre isso, né? Já ouvi falar sobre isso, do novo papa e tal. Então, ele vai tipo assim, ele vai falar assim, ó, religiosos, é mais ou menos falar assim, religiosos, vamos recuperar os moradores de rua, vamos sanar a pobreza mundial, vamos pegar os ricos, os bilionários lá dos Estados Unidos, vamos mandar para a África, entendeu? Você acredita então numa ação social, no caso, né? Numa ação comunitária, Comunitária, entendeu? né? Comunitária. Porque a gente tem No caso, uma ação humanitária, né? Humanitária. É, para ser mais preciso, assim. Humanitária, entendeu? Global, né, no caso. Global. Como existiu na época de São Francisco, entendeu? Eu acho que essa época, o desencarne do Divaldo Franco e a vida e obra dele, como a vida e obra do Chico Xavier e de Mahatma Gandhi e Teresa de Calcutá, são exemplos que tocam o mundo, entendeu? Então muitas pessoas começam a questionar de onde viemos, para onde eu vou e o que eu devo fazer aqui, entendeu? Tipo assim, fora da caridade não há salvação. Porque se eu me trancar no apartamento e começar a achar que o meu pensamento, de repente seu pensamento é uma bobina só, uma bobina eletromagnética no seu cérebro, entendeu? Não tá gerando nada, entendeu? Escrever livro também não... Também... Você entende? Então, você acha que... Não dá pra você mudar o mundo escrevendo livro e vendo um morador de rua... Desamparado, entendeu? Então, os santos, eles estão muito mais à frente do que são muito mais visionários do que Não estou falando dos santos canonizados pela Igreja Católica, não, entendeu? Estou falando aqueles que vieram em nome do Pai, entendeu? Entendo. Isso vale para os protestantistas, entendeu? Porque eles vêm em nome do Pai. Mas também você não vai falar, eu vim em nome do Pai na frente, numa rua, chamar a atenção dos moradores, falar, eu vim em nome do Pai, entendeu? Não é isso. Não tem Jesus mais aqui, entendeu? Aham. Jesus, ele tá no meio no calor da humanidade, entendeu? Até no inconsciente coletivo. As obras que a gente faz, né, elas têm que ser em oculto, né? Não precisa de ninguém saber que a gente está fazendo algo. Eu digo assim, cara, que eu sigo muito, se você for olhar meu perfil do Instagram, eu sigo muita gente que faz obra e mostra, entendeu? Porque eles precisam se defender, entendeu?
Sobre essa questão aí de mostrar, né, em redes sociais, sobre a questão eu vejo assim, como, vamos supor, você cria um perfil e você vai ajudar as pessoas de rua. Não, eu não tenho coragem. Não, só um exemplo. Sim. Você cria um perfil e vai ajudar os moradores de rua. Aquele conteúdo que você cria e posta ali te gera mais renda, né? Para você. Acaba monetizando. Acaba monetizando e ajudando com isso, né? Isso aí é uma via boa, né? É um ato bem feito, né? É um estilo de vida, né? É um ato bem feito aquilo ali. Sim. Só que eu falo assim, tipo... Não vê a sua mão direita que a esquerda... Então, é desse princípio aí. É tipo assim, você vai lá e faz uma doação de 50 marmitas. Aí você pegar e subir no palanque, essas pessoas estão comendo porque eu dei 50. É igual eu, tipo, chegar aqui no podcast, falar toda a minha trajetória filantrópica, né? Você tá entendendo? Não, é só uma questão de divulgação, não é ego, né? Tipo assim... No seu caso não é ego. Não, mas também é ego, entendeu? Você acha? Eu acho que também é ego. Tipo assim, inclusive tem gente que indiretamente me critica, entendeu? E eu sei que cara, porque, tipo assim, é um princípio de Buda, cara, a gente é imperfeito, entendeu? E aceita isso, respira com isso, entendeu? A gente vai chegar à perfeição na glória do Pai, entendeu? Na glória, aqui não. Na glória do Pai. Aqui, a gente já pode até alcançar a perfeição aqui, entendeu? Mas eles tentam abafar de qualquer jeito, entendeu? Jesus, quando foi pronunciado milênios antes da encarnação dele, foi pronunciado pelos profetas, já começaram a haver guerras. Quando ele encarnou, ele já teve que fugir para o Egito. Você imagina o disparo emocional de um coração desse. Ele foi anunciado como o rei, né? Como rei. Depois, e aí os reis da época desesperaram com isso, né? Com essa notícia. Desesperaram e perseguiram ele, mataram um monte de gente. Mataram os primogênitos. Mataram os primogênitos, fizeram chacinas. Entendeu? Depois ele foi para o Egito, depois não sabe para onde foi mais. Ficou oculto. Entendeu? O evangelho dele, que é a narrativa da história dele, foi deturpado, entendeu? Ficou tipo assim, o que a gente pode recuperar, o que a gente pode dizer que tipo assim, eu acredito que muita coisa ali tá certo, entendeu? Beleza? Mas muita coisa, mas se você for pegar a Bíblia de certas pessoas, tem muita coisa que eles colocam, entendeu? É isso que eu questiono de algumas linhas protestantistas, entendeu? Você acha que a versão bíblica ali, ela muda? Muda. Por exemplo, tem uma versão que fala que é proibido comunicar com espíritos dentro do espiritismo, entendeu? Como é que a Bíblia de Moisés vai proibir o espiritismo se o espiritismo não existia naquela época? Eu nunca vi essa parte, não. Então, tem essas coisas, entendeu? Eu nunca vi, não. E, tipo assim, proibir comunicação com os mortos é uma lei mosaica para aquela época, entendeu? Não para hoje. Hoje se faz caridade com isso, entendeu? Hoje é praticamente uma regra ética entre os espíritas, onde se faz a caridade, a comunicabilidade entre os vivos e os mortos. Ele traz mais alegorias para uma emancipação desse orbe, entendeu? Entendi. Tá mais subsídio, entendeu? E quando fala que os que estão mortos dormem? Estão dormindo, e em outros momentos aí tem aquela fala de Jesus dentro da Bíblia, né? Deixar os mortos sepultar os seus mortos. Eu pensei nisso quando eu vi um amigo meu, que ele é servente, e tipo assim, eu converso muito com ele, e eu respeito toda forma de pensamento, entendeu?
porque eu analiso e vejo aquilo que serve e não serve, entendeu? Mas eu vejo um sentido nisso, entendeu? Galileu, ele falou que as zonas no universo, que elas são desérticas, sabia? Você imagina para onde a gente vai quando a gente morre, entendeu? Dependendo da vida que a gente teve aqui. Vai para um vazio? Um deserto. Deserto. Tipo Você pega um deserto do Atacama. No universo existem regiões siderais que são verdadeiros desertos. Desertos. E fica ali? E acabou ali ou não? Fica ali até purificar. Até purificar e voltar ao calor da vida humana, entendeu? Ali, então, ele passa por um novo processo, então, né? Novo processo. Existe isso na literatura de Chico Xavier, nos romances dele. Essa teoria, então, no caso, seria do espiritismo? Ela está incultada no Essa doutrina, protestantismo, né? Uhum. Como o juízo final, né? No caso, você entende? É tipo um dogma, né? É uma crença. Certo. Dogma é aquilo que não é explicado. Aí você bota uma regra, entendeu? É tipo um protocolo religioso. Entendi. Certo? O dogma da castidade. Por quê? Não explica, entendeu? É porque a tradição diz que se você for libidinoso, você não consegue se libertar desse vício e perde uma vida, entendeu? Então eles colocaram esse dogma, entendeu? Mas é um dogma, entendeu? Mas que inibiu muitas pessoas, que fizeram castrar crianças. Você entende? Tipo assim, a humanidade, ela não dá saltos, cara. A gente vai crescendo, cara. É junto, entendeu? Uhum. Diz a lei, no Ubuntu, né? Que é a tradição africana. Ela vai dizer assim, sozinho podemos muito. Sozinho eu posso até me iluminar, entendeu? Mas juntos podemos muito mais. E vamos muito mais longe. Então a humanidade, ela tem uma ordem pré-estabelecida para ela, um caminho que a humanidade vai seguindo e que todos se encontrarão, de alguma forma, nesse caminho único que a humanidade vai seguindo, que é o caminho para a luz divina, entendeu? Entendi. E, de repente, uma pessoa que foi extremamente religiosa, ela vai se deparar com um mentor lá na vida espiritual, e o mentor vai falar assim, ó, você foi um pastor, você foi um religioso, você foi um espírita, você foi um budista, você assumiu um sacerdócio em tal cultura, você foi líder, entendeu? Agora é hora de você experimentar um outro tipo de experiência, entendeu? Porque é dado ao homem conhecer a carne para que ele evolua, entendeu? Entendi. E ele precisa evoluir na carne. Ele precisa ter experiência humana. Entendi. A gente não tem referência fora da carne. Por isso que é um ganho, o materialismo ele foi um ganho para a humanidade. Quando o homem começou a pensar que era preciso estudar a gravidade, a gravitação, as leis universais, as leis da matéria, entendeu? Que era preciso, ele deu um salto de progresso. E a humanidade, ela deixou de ser uma humanidade que matava em nome de Jesus, ou torturava, e passou a ser uma humanidade mais científica, entendeu? Entendi. Você vê como é que a gente vive hoje? Hoje, praticamente, a violência existe, mas tem todo
Tem todo um protocolo mais liberal, assim, você entende? Entendo. Tem as regras, tipo assim, se a gente for pegar, se os partidos não brigassem tanto, né, você vê como é que a gente evoluiria mais, né? Segundo Emmanuel, a gente está 2000 anos atrás de evolução em relação a outras humanidades, entendeu? Entendi. Que estão na mesma etapa terrestre. Deixa eu te fazer uma pergunta. Voltando lá no início, lá onde que a gente falou sobre o universo infinito, universos múltiplos. Sim. Igual você falou desse deserto, né? É como se fossem, vamos supor assim, uma constatação de Galileu do tempo diferentes, universos múltiplos. Cara, o universo, ele, tipo assim, ele é... Eu tinha muita questão, tipo assim, tá, beleza, e Deus? Se Deus é o espírito do universo, não terá outro ser que criou Deus? Entendeu? Eu tinha essa questão. Uhum. É quase um algoritmo matemático, entendeu? Muita gente faz essa pergunta. Muita gente faz essa pergunta. E como é que ele é incriado? Ele é incriado porque a gente não alcança ele. Se você ficar pensando assim, que sois Deus e por isso você será um Deus um dia no universo infinito, entendeu? Beleza, você vai evoluir a tal ponto. Você vai ser um Cristo, vamos supor, entendeu? Mas ainda assim existe um ser que ele é incriado. Mas na doutrina católica, no catecismo católico, sabe o que é Deus? O espírito do universo. O espírito do universo. Então aí eu falei assim, pô, então, tipo assim, não tem diferença nenhuma não, entendeu? Tipo assim, eles estão pensando mais ou menos a mesma coisa que que os espíritos falaram para Allan Kardec, entendeu? Então por que eu vou ter preconceito com religião A ou B, né? Com religião, entendeu? Entendo. Você entende? O preconceito, ele realmente, assim, às vezes é uma ignorância, né? É uma ignorância. Preconceito é uma ignorância. Por exemplo, andar com a camisa de Allan Kardec, já teve gente que já me falou que pra me tirar a camisa, entendeu? A pessoa tem o que com sua vida, né? Exatamente. Tipo assim, não paga minha conta, não paga nada, entendeu? É a mesma coisa do Vascaíno fala da camisa do futebol do Flamengo, né? Exatamente. E tipo assim, e nós estamos aqui comungando pensamentos, tá fluido, tá aprendendo, tanto de um lado como do outro, aprendendo. Tá aprendendo e eu sei que você é evangélico, você entende? Eu não vou me fechar a participar de um momento desse Nem eu quero me fechar, cara. Você é um amigo aqui, cara. Então, a gente debate aqui e aprende, né? Exatamente. Ao mesmo tempo. Eu já vi teorias também, Stanislav, sobre a questão, assim, de fotos, né, do passado, que aparecem pessoas como se fossem pessoas que estão no presente hoje em dia. Aí falam assim, a pessoa viveu lá e vive agora. Não sei se você já viu algum... Isso é uma imaginação, cara. Não tem nada a ver, então. Tem nada a ver, cara. Isso aí é materialismo. É um materialismo distorcido. É só uma teoria distorcida, então, né? A teoria distorcida. É tipo... A teoria... Porque... como se o cara vivesse lá em 1950 e ele tá aqui hoje em 2025. Não. Não tem isso. Tipo assim, a gente tem que pensar na natureza, né? A natureza, ela não... porque, tipo assim, isso tinha também no movimento católico, entendeu? Lá nas antiguidades. Nem falando sobre reencarnação, nem nada disso? Nas antiguidades, falava-se muito em reencarnação. Só que eles mandavam matar, entendeu? Eles isolavam, na época de São Francisco, por exemplo, tinha uma ideia que é uma ideia parecida com o que está ocorrendo hoje em dia. Entendi. Até na medicina. Na época de São Francisco, quem tivesse uma doença era cerceado por causa da sanidade das epidemias que ocorriam na época, né? Então era isolado da comunidade, certo?
Hoje você já vê pessoas dizendo que um transtorno mental ele já é quase uma epidemia, entendeu? Então deve ser cesseado. Então, será que a gente evoluiu tanto de 1000 anos para cá, assim, entendeu? Moralmente? Às vezes a gente evoluiu tecnológico, mas regrediu mentalmente, né? Regredir a gente não regride, entendeu? Mas a gente não evoluiu essa moralidade toda, É como não. se tivesse parado, né? Deu uma avançadinha, subiu um degrauzinho, ainda tem Porque, os dilemas, não, se você for analisar assim sobre a questão do intelecto das pessoas, né? Sim, Você pega 100 anos atrás, você acha que a proporção, né? Porque a população era muito menor. sim, A proporção de depressivos daquela época, esquizofrenia e outros males, sim. chegavam à mesma proporção de hoje? Não, Nunca. não. Eu também acredito que não. Não, porque, Aí é tipo assim, tá vivendo uma era tecnológica. Essa era tecnológica tem implicações, inclusive na vida pós-mortem, Uhum. porque é só a gente pegar as literaturas, a gente tem que estudar, entendeu? A gente tem que estudar no sentido de, tipo assim, pra gente evitar falar coisa de achismo, entendeu? Na literatura de Chico Xavier, de Ivone Pereira do Amaral, esses grandes médiuns que tiveram na humanidade, eles vão falar que o processo, o processo de emancipação do homem, da moral humana, da humanidade, ela caminha por um caminho que não dá salto, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, o salto tecnológico pode estar dando armas invisíveis para seres que estão no além, entendeu? Então, quando de repente você sente uma angústia, pode ser realmente um espírito botando algo, fisgando você, entendeu? Tem isso Entendi. também, entendeu? Entendi. Já é assunto pro próximo podcast, hein? Exatamente. Já é O o plano, assunto do a gente próximo. está falando de planos, entendeu? Plano astral. Quanto a- tem gente que, você entende? Tem gente que realmente acredita que da mesma forma que existe uma fabricação de drogas sintéticas que são descobertas aí pela polícia, existe isso nos umbrais do espíritos mesmo, fazendo espíritos com má influência, né, no caso, promovendo esse tipo de situação, entendeu? Entendi. Existe tipo assim, existe uma comunhão entre os homens e os anjos, entendeu? Mas existe os umbrais, existe os infernos, entendeu? E diz que na época da escravidão, os escravos que de todas as épocas, né, não só na escravidão brasileira, né, mas na escravidão lá em Roma, nesses lugares aí, eles pegavam em espírito, eles arrastavam os senhores, levavam lá para uma floresta, deformavam o espírito da pessoa, entendeu? Então a pessoa tinha uma encarnação deformada para expurgar aquele sofrimento que ele fez. Nossa, Você terrível. entende? Terrível. Isso aí é um inferno de Allan Kardec, Entendi. entendeu? É um inferno constatado de Allan Kardec Entendi. e das literaturas espíritas, entendeu? É um inferno o quê? Mais realista, né? E não. Não um inferno teórico, entendeu? Entendi. Porque eu posso pensar que o universo, por exemplo, a constatação de um deserto no universo, é uma constatação de Galileu por telescópio, entendeu? Entendi. Você entende? Entendi. Então, existe um mundo teórico, aquilo que você vai intuir, e existe aquilo que é evidente e constatado, entendeu? Que passa a ser científico, né? É muita informação, né? É.
1 hora já, né? De conversa. Passou rápido, não passou? É isso aí. Parece que foi 5 minutos, né? Parece. Foi muito bom. Espero não ter falado tanto, entendeu? Não, falou bem. Falou o essencial, né? Sim. O que deu pra falar em 1 hora, mas passou assim, ó, rapidinho. Sim. Foi bom o papo de hoje? Muito bom e muito bom estar aqui com você, cara. Eu digo mesmo. E a gente já vai preparar o material do nosso 6º episódio, com certeza, né? Certeza. E aguardamos vocês que nos assistem pro 6º episódio. Esse aqui, o 5º, Stanislau Júnior esteve aqui comigo e trouxe assim essa riqueza de informação aí sobre todos esses assuntos. E aguardo você no próximo. Conhecimento descomplicado aqui com Stanislau Júnior. Valeu, Stanislau. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, meu irmão. E luz e paz. Muita luz. Amém.